Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o nosso canal Prosa Ideal. A gente já começa agradecendo a crescente aí dos seguidores, tá? Então é muito importante o curtir, compartilhar, que assim a gente faz chegar cada vez mais os conhecimentos e exemplos, boas práticas, que é essa a intenção aqui do canal. Eu quero começar aqui lembrando sempre do meu parceiro DJ Fabiano, com muita honra, orgulho e o carinho que eu agradeço mais uma vez a gente estar junto aí nessa caminhada. Hoje temos aqui uma figura ilustre, uma pessoa conhecida aqui no nosso mercado condominial, pessoa que detém muito carinho, respeito, e hoje vai poder compartilhar um pouquinho da sua vivência, conhecimento, atuação. Então hoje a gente está aqui com a síndica Ariana. Seja bem-vinda, Ariana, muito obrigado por aceitar estar aqui, é muito bom, e a gente elevar, o nosso mercado condominial e mostrar os profissionais que temos e poder apresentar para aquelas pessoas que de fato às vezes vivem até em condomínio, mas não sabem de fato o que um síndico, uma síndica faz, o que é a diferença de um síndico morador para um síndico profissional, e mostrar um pouquinho do que você tem feito, do que já fez, e elevar essa régua. Mas enfim, muito obrigado por estar aqui. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Paulo. Obrigada, Prosa Ideal, pelo convite. Para mim, falar de condomínio é sempre um prazer, então vamos falar de condomínio. Maravilha. Ariana, tenho muito carinho, respeito, mas eu queria trazer aqui para todo mundo que nos segue, que não conhece a Ariana. Quem é a Ariana? Bom, a Ariana é uma mulher, mãe, filha, profissional. Hoje na área profissional como síndica profissional, representando alguns condomínios na cidade, mas também tendo uma rotina normal, diária, como mãe, como dona de casa, com afazeres do dia a dia. Hoje os condomínios eles já tomam mais conta, vamos dizer assim, do meu tempo diário. E eu estou na área aí, aprendendo a cada dia mais, sempre me profissionalizando. Para quem não conhece a Ariana, eu falo que não é só mãe, é a pai, né? Com todo respeito à sua família, mas assim, a mãe solo, a figura da mulher guerreira, que tem seus condomínios. A gente que trabalha com condomínio tem muitos filhos, aumenta a família, né? Sim. E aí você tem um filho adolescente, eu falo que você é aquela guerreira mesmo que cuida a casa também, sempre está junto com o seu filho, tem as suas postagens aí, para quem não segue ainda a Ariana, vai ter na descrição como segui-la. E a Ariana é aquela mãe guerreira, sai cedo de casa, faz as coisas de casa, com o filho, e segue as atividades e rotinas do filho. Sim. Não é mesmo, Ariana? Sim. E aí, a mãe de um adolescente, como que é? Não é fácil. A gente está na fase da adolescência. O bom é que ele é esportista, então ele é bem eclético, ele acompanha meus movimentos junto comigo. Esportista igual a mãe? Não tão como a mãe. Vamos dizer assim que a mãe no passado já foi. Hoje está muito mais ocupando um tempo de uma forma, mas eu vou voltar a praticar meus esportes que eu gosto também. O Marcos Samuel, hoje meu filho, ele me acompanha em muita coisa até que envolve o condomínio, meus eventos que eu organizo também. E para mim é muito honroso ser uma mulher, mãe, dona de casa e ainda também síndica profissional. Eu defendo bastante essa tese das mulheres profissionais na área, porque a gente sabe o que a gente passa diariamente, né? É correria com filho, é correria com casa, é correria com afazeres de casa, e também o serviço diário da área condominial. Mas assim, acredito que tudo muito bem organizado, a gente consegue adaptar e adequar tudo. Isso. Como que é a trajetória profissional da Ariana até chegar à sindicatura, A Ariana é aqui de Campo Grande. Como que foi a Ariana um pouquinho aí no seu âmbito familiar, adolescência e início da trajetória profissional, formação, qual que é o seu currículo aí para o pessoal conhecer um pouquinho mais? Bom, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje sou bacharel em Direito, pós-graduando em Direito Condominial, está em andamento a minha pós. Já me especializei, ou melhor, eu decidi me especializar nessa área de Direito Condominial já, porque eu entrei na área condominial há 4 ou 5 anos atrás, vai fazer 6 anos agora,
Então, isso me motivou a especializar muito mais na minha área. Atuo como síndica profissional, porém adquirindo conhecimento jurídico na área e na prática jurídica condominial também. Sim, sempre nos bate-papos que a gente tem e conhecendo os profissionais que estão na área, né? Sempre a pessoa, ela tem o termo assim, cair de paraquedas na sindicatura, na gestão condominial. Eu queria saber de você como foi. Também teve esse cair de paraquedas, como foi o primeiro contato com condomínios? Você mora em condomínio, não é só uma síndica profissional, mas também é moradora de condomínio. Então, como foi? Qual foi aquele negócio, o bichinho que me mordeu e eu iniciei ali? Como que foi? Nunca imaginei ser síndica, isso acho que todo mundo fala. Sim. Nunca quis ser síndica, nunca pensei em trabalhar na área condominial. Não tinha conhecimento nenhum. Tinha acabado de me formar em 2017. Em 2018, uma assembleia no condomínio onde eu moro. Acho que foi a primeira que eu fui. Desses anos todos que eu moro há 12 anos morando no condomínio. A primeira assembleia que eu fui, que eu consegui por conta de disponibilidade de tempo. E sem entender muita coisa do que estava acontecendo ali, tentando somente controlar toda a movimentação que estava acontecendo, a gente acabou pensando na possibilidade, a gente que eu falo, os moradores, incentivando tudo, vai. Eu não sabendo se eu ia, não tendo conhecimento, preferi chamar profissionais da área para me induzir de alguma forma a querer conhecer, aprender o que eu tinha que fazer, como que deveria funcionar a prática, a mudança, a eleição. Eu não sabia. Montei uma reunião, todos aprovaram, querendo que eu fosse, e acabei entrando de paraquedas, como costumo dizer, sem conhecimento. Mas eu lembro de um conselho que um profissional jurídico me deu, um advogado, que eu chamei para me ajudar naquele momento, que foi, Ariana, estuda a convenção. Então, como eu já era da área jurídica, já formada, para mim era fácil você pegar um documento e começar a estudar. Eu simplesmente li, eu acho que eu decorei aquela convenção em 2 semanas e dei andamento a partir dali como síndica. Conversamos aqui com outros profissionais que os pilares, né? A maleta de ferramenta do síndico, né? Ou da síndica é regimento, convenção, código civil, aprender um pouquinho disso aí e conhecer, né? Eu vejo que você assim, muito presente nos condomínios, né? O pessoal às vezes também não conhece, Ariana, o que é ser síndico profissional, uma síndica profissional. Muitas das vezes, eu não vejo o síndico, a síndica, né, aqui no condomínio. Como que é a rotina da síndica, Ariana? Bom, hoje a minha rotina está centralizada em rota, né? Eu direciono a minha rota manhã e tarde. Geralmente eu tenho condomínios em determinadas regiões. Tem região de saída para São Paulo, na parte de saída para Cuiabá e também ali no Santa Luzia. E naquela região eu programo um determinado período de tempo. Eu prefiro muito mais ir à tarde, mas aí vai de gosto de cada um, porque eu gosto de pegar a finalização dos serviços de cada prestador meu ou até mesmo funcionário, para ver se foi executado de forma correta e tudo mais. Eu costumo estar mais presente durante rotinas diárias no dia nos condomínios, diante daquela rota que eu monto no dia. Mas se eu tiver uma programação espontânea com manutenção, reparo de técnico, aí vai outro horário normal, de acordo com o agendamento de cada um. Maravilha. Hoje, que perfil que você atende, Ariana? Qual tipo de condomínio? Casa, apartamento e a sua experiência também, para o pessoal conhecer um pouquinho da atuação da Ariana. Eu atuo nas 2 áreas, condomínio vertical e também horizontal. Maravilha. Tenho experiência nos 2 e assim, a questão é muito mais... Hoje, a minha maior quantidade de condomínios é horizontal, mas tenho experiência nos 2. A questão é que são diferentes as tratativas administrativas, né? Tem muito... o condomínio horizontal, geralmente, ele é muito mais prático, é muito mais... como é que eu vou dizer? Privado, é muito mais direcionado individualmente. O vertical, que no caso são os apartamentos, são uma coisa mais no modo geral. Mas uma atenção acaba sendo exigida maior. É que o ir e vir, as pessoas acabam se esbarrando mesmo, e é nessa hora que apresentam os conflitos, e é por isso que é mais complexo um pouco do que o de casas, né? Sim, tem toda uma questão não só que envolve a parte de questões pessoais entre moradores, mas também manutenções internas, que envolve todos no conjunto só. Sim. Mas isso aí a gente vai levando no dia a dia, nas manutenções, nas preventivas e resolvendo
de acordo. Maravilha. E Ariana, como que foi sua formação para ser síndica? O que você buscou, qual a qualificação e o que você pode colocar para quem quer conhecer essa área, quer ser síndico, quer ser síndica, o que busca como qualificação? Bom, eu entrando, eu sou uma pessoa muito técnica. Minha gestão, ela já é... Toda vez que eu me apresento em assembleias, eu já falo. Minha gestão é técnica. Vou explicar o que seria a gestão técnica. Eu já preservo muito mais a legislação. Eu olho a administração de um condomínio de uma forma mais jurídica, preservando sempre a lei, convenção, regimento. Não quer dizer que não tenha mediação, que não tenha conciliação, a gente sempre vai conversar. Mas eu busquei, de início, já me especializar na área. Eu queria saber o que eu ia fazer, como eu ia fazer, qual era a minha obrigação do que fazer, para não fazer errado. Sim. E é claro que errar é normal, a gente erra, tem muita coisa que no dia a dia a experiência também ajuda. Mas hoje o que eu recomendo para todos que querem entrar na área, até me prontifico muitas das vezes a ajudar algumas pessoas que estão começando, é justamente se especializar, adquirir conhecimento. Hoje tem muito curso, eu fiz curso nível 1, nível 2, junto que teve muitos congressos, cursos na OAB também, que eu busquei na questão de mediação. Então, assim, meu currículo é um pouquinho extenso de curso. Hoje, a gente faz aqueles cursos que a gente até pensa, é a mesma coisa, mas sempre sai uma coisa a mais. Tem uma coisa nova, né? Sempre tem uma coisa nova acontecendo, sempre está atualizando a lei também, junto às obrigações e às responsabilidades do síndico. Hoje, muitos síndicos ainda, na minha opinião, estão errando em não se profissionalizar com conhecimento. Sim. Conhecimento não garante só você saber o que você vai fazer, mas vai te dar segurança na sua administração. Eu costumo falar assim, nos bate-papos, em reuniões, palestras, assembleias, que o condomínio ele é um organismo vivo, não só por tratar de pessoas, mas porque ele vem e se transforma, né? Com isso, eu pergunto para você, qual a sua visão hoje, comparando o início da sua trajetória? O condomínio continua a mesma coisa? O mercado condominial está a mesma coisa? Ou evoluiu? Mudou? O que você traz aí pra gente? Não, hoje está bem mais diferente, hoje está bem mais concorrido também. Muitas pessoas querendo ser síndicos, sem saber exatamente como ser. Mas eu acho bacana quando eu vejo aquela pessoa se interessando em ser e buscando aprender, o conhecer, não só deixando a experiência diária te levar. Hoje não dá para contar só com apoio administrativo, né? A gente tem que ter aquele conhecimento básico da nossa área, porque é a gente que responde. Então eu penso que os condomínios hoje, antigamente, talvez não seria tão cobrado juridicamente, porque as pessoas entravam lá como se fosse um favor, Sim. como se fosse um suporte. Pelo menos eu estou me disponibilizando para poder ajudar o meu condomínio, estou me colocando à disposição para isso. Hoje não é mais assim, né? Hoje nós temos obrigações jurídicas para responder, responsabilidades jurídicas. E quando alguém se propõe a colocar, ela está assinando o nome na receita, ela está assinando o nome no banco, ela está assinando o nome dela ali de uma forma que ela representa juridicamente uma empresa. E aí é claro que moradores em conjunto tomando decisões não vai isentar a responsabilidade do síndico ainda. Então hoje ainda vejo síndicos querendo se candidatar, talvez por experiência nova, talvez por insegurança de colocar um síndico profissional, que nessa área hoje está um pouco mais concorrida. Nós temos muitos síndicos profissionais se candidatando, mas também tem muito morador não aceitando o síndico profissional. Então isso dificulta um pouco atrapalha um pouco a nossa concorrência, mas não quer dizer que o morador não possa aprender também. Eu acredito que conhecimento é para todos, né? Desde que você queira fazer o correto. A minha gestão sempre vai ser um pouco mais técnica, mas a gente dá uma extrovertida do dia a dia, não tem como ficar o tempo todo séria, né? Essa situação de ter uma crítica com relação ao síndico profissional, à síndica, né? Vai muito também do profissional, ele entender o seu perfil e o perfil, a cultura que aquele condomínio que ele está se propondo a trabalhar, né? Porque muitas das vezes pode ser que aquele condomínio tenha aquela oportunidade, mas não é para a pessoa. Então é muito interessante definir esse perfil de trabalho. Costumo falar também que o síndico, a síndica já deixaram de ser gestores de contas a pagar e receber, e hoje gestor de recursos e também tomadores de decisões, que a gente precisa buscar muito mais aquela qualificação, entender o ser humano,
porque ele vem querendo que o síndico escuta. Acho que é muito mais um papel de ouvir, quase que tratando aí da psicologia. Então vejo hoje um perfil do síndico ou a síndica ser multidisciplinar. Ele entender de finanças, de estratégia, de administração, de mercado, mas também das pessoas, né? O que você me diz aí, como que é o trato com seus moradores? Se já enfrentou algum problema que evidencia, vou falar de condomínio, mas não agora de financeiro. Tem muita recorrência ao lado humano. O que você me diz com relação a isso? A gente morando em condomínio já sabe mais ou menos o que a gente enfrenta. Hoje, uma das questões mais conflituosas internamente falando são queixas de reclamação, de perturbação. Então, esse conflito, quando a gente às vezes fala... às vezes a gente entra na situação da pessoa que está sendo reclamada, mas também a gente entende o lado de quem está reclamando. Fica uma situação delicada. Eu costumo ser imparcial nesse ponto para justamente não me envolver de uma forma pessoal com os moradores. Tento fazer minha mediação de alguma forma com os moradores, junto com o meu jurídico, muitas das vezes me ajuda e me auxilia, mas tem situações que infelizmente é complicado, né? Ainda mais quando vem com baixa renda, é uma situação um pouco mais delicada, porque as pessoas acreditam que o síndico está ali para fazer o que elas querem, e não é assim que funciona. Infelizmente, para algumas pessoas não é assim. E também, infelizmente, existe síndico que se apresenta nesse formato. Mas mais flexível, né? Talvez a flexibilidade pode prejudicar ele juridicamente. Sim. Porque se eu medir uma situação, considero um lado e o outro não, aquela pessoa pode entrar com ação contra o condomínio e eu responder por isso. Então, eu prefiro ter um perfil um pouco mais técnico, justamente para, como que eu posso dizer, defender o condomínio de um possível futuro dano jurídico, Sim. Vamos dizer assim. Eu vejo hoje tratar muito mais o síndico, ele tem que ter uma bagagem, né, de ver o lado do humano mesmo e trabalhar o não justificável, né? Sim. E a gente tem muito o que? Os pilares, regimento e convenção, tem direitos e deveres, e muitas das vezes a gente não pode aceitar aquela atitude, uma mudança fora de horário por conta disso, né? Você tem algum exemplo, Ariana, que pode trazer para a gente crítico que você vivenciou? Quais são os problemas? Lado familiar? Já presenciou briga de casal lá no condomínio? Algumas sim, mas nem sempre todos querem se colocar de frente para resolver. É muito difícil, você até se expõe para a pessoa, fala, você quer ir para a delegacia? Você quer resolver isso? O que você quer? Apesar que hoje, né, a gente teve até uma palestra lá da delegada, a doutora Carolina, lá no evento Liderança que teve, ela deixou claro que a gente não precisa nem de autorização mais da pessoa que está sendo agredida para poder denunciar. Mas quem que vai tomar partido da frente? É complicado, não é uma situação assim delicada, não é fácil de resolver, mas infelizmente está no nosso papel, está na nossa obrigação. E eu já tive uma situação de uma moradora no condomínio que era véspera de final de ano, Natal, Ano Novo, não lembro, e ela me entrou em contato falando que o vizinho dela estava no portão querendo agredir ela. A minha sugestão, como eu estava longe, falei, chama a polícia e eu chego em seguida. Ela chamou a polícia, a polícia já está aqui, já está mandando foto. Depois ela me falou que já estava sofrendo isso há dias, e que ela há um tempo já, e ela não queria que o marido dela soubesse, porque o marido ia fazer alguma coisa pior. Eu falei, mas você não pode ficar passando por isso, deixar admitir. O importante é que ela conseguiu resolver, eu me propus aí com ela na delegacia, depois ela falou que não ia precisar, que já estava resolvido, que o processo estava em andamento. Ela fez a medida protetiva, o rapaz teve que ir embora de lá, parece que era sobrinho da proprietária. Então era uma situação bem delicada, que tem um momento que você entra no lugar da mulher, né? Uma mulher numa situação, sendo agredida verbalmente. E o que pode acontecer? Pode piorar. Então a gente tem que tomar alguma atitude em cima disso. Só que uma coisa tem que deixar claro para o morador. O síndico não é policial, o síndico não é bombeiro, o síndico não é psicólogo, o síndico não é ele que vai tomar a decisão do que fazer com aquela pessoa. Então a orientação sempre aciona a polícia, se precisar eu te acompanho na delegacia, mas você tem que estar lá,
porque você é a principal pessoa que sofreu esse dano. E os moradores têm que entender, inclusive, né, Ariana, que agora aquela situação, aquele ditado que a gente tinha, em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas hoje não é mais assim, né? O síndico, o gestor ali, o condomínio, ele tem que se posicionar e ofertar a denúncia quando acontecer, né? Sim. Temos um regramento para isso agora, né? Hoje tem lei até que fala que se você se ausentar dessa responsabilidade, você responde também. Só que tem momentos que a gente não tem todas as informações do que acontece dentro de uma casa. Sim. Às vezes um vizinho que está vendo e te aciona. Ok, a gente vai chamar a polícia então. Só que daí tem situações também que, por exemplo, medida protetiva. Aconteceu no condomínio que a moradora falou, meu marido está aqui, o porteiro abriu. Aí eu fui buscar a imagem, não foi ele que abriu. O portão abriu porque um veículo entrou e ele entrou atrás. É a caroninha, Só que daí né? eu fui buscar, eu falei, eu não tive nenhum registro da senhora me encaminhar essa informação de que tem uma medida e que ele está proibido de entrar. Então é importante que os moradores se conscientizem que o síndico precisa saber. Por isso que é bom atualizar dados, atualizar cadastro, atualizar informações relacionadas às situações internas, porque por mais que não teria como impedir esse rapaz de entrar, pelo menos a gente teria, ela realmente passou essa informação e você não poderia estar aqui. Sim. Tem condomínio que é muito grande, então não tem controle total. A gente até vê nas câmaras a situação, acompanha, se caso precisar na delegacia, mas se o morador repassar as informações para a administração, a gente consegue pelo menos controlar. Sim. E até deixar avisados os funcionários, se caso a pessoa vê. E a gente fala muitas vezes do marido e mulher, né? Eu, por exemplo, mesmo enquanto administração de condomínio, já presenciei reunião em que a pessoa queria que fizesse uma ata, documentasse isso aí, porque era uma medida protetiva entre irmãos. Então não é só marido e mulher. A gente vê N casos de condomínio, né? Se a gente fosse ficar aqui, a gente falaria um bom tempo de casos, né? Ariana, uma das coisas que me chama a atenção é a sua busca em integração de moradores, sinergia, saindo um pouquinho desse aspecto negativo de citar maus exemplos, né? Mas bons exemplos que eu tenho visto, tá? Buscar levar a sinergia entre moradores com ações, quer seja com food truck, a pizza lá num condomínio, né? Ações de festa junina. O que você pode até trazer aqui para quem não conhece o trabalho da Ariana? Por que você promove isso? Por que te chamou a atenção a isso? E até para aquela pessoa que quer começar também, o que isso já trouxe para esses condomínios pós-ação? Bom, as ações, as minhas começaram com o Dia das Crianças. A gente já fez algumas ações de Dia das Crianças em alguns condomínios. E festa junina. Isso promove unir um pouco mais os moradores, descontrair. Tem muita situação de tensão, às vezes, entre eles mesmo. Então, a intenção disso é socializar. Eu sempre discrimino no meu comunicado, quando eu mando, a intenção do evento é socializar, é vir conversar com o seu vizinho, é não falar de problemas de condomínio, é distrair. Né? Agora está entrando food truck nos condomínios, já levei em alguns condomínios, estou levando mais, porque está dando certo. As pessoas se juntam. O último agora que a gente fez, os moradores se prontificam a fazer bingo, foi muito bacana. Teve uma moradora levou música ao vivo. Elas automaticamente já falaram que já está agendado a festa junina junto com o food truck. Falei, pronto, é isso aí que a gente precisa. E a socialização deles só ajuda eles a se conhecerem melhor também. Porque às vezes eles moram no mesmo condomínio, mas não se conhecem. E aí, citando que você trabalha com condomínio de casa, o que a gente percebe, né? Se no de apartamento e a gente tem que passar no mesmo corredor, eu não conheço o vizinho, imagina o de casa, né? De casa. Vai de cada um do portão, já vai direto na rua para sua casa. Sim. Às vezes nem anda pelo condomínio, às vezes não vai na área social, na quadra, parquinho. Então, no momento que eles se encontram é a assembleia, só que não é todo mundo que vai. Sim. Ainda temos essa deficiência que pessoas ou aceitam o que está sendo decidido ou preferem não participar. Uhum. E eu gosto sempre de mandar lembrete até a assembleia hoje, é importante a presença de todos, justamente para ter esse momento deles se conhecerem, né? Não deixar só tenso, apesar que algumas são tensas, não tem muito o que fazer. Mas a intenção sempre é juntar e socializar. A mesma coisa nos eventos que eu organizo. A intenção com os síndicos é promover uma socialização entre eles. A gente conversa, troca ideia, ouve prestadores de serviço, ouve empresas, ouve experiências e de alguma forma a gente consegue nos conhecer. Sim. Esses eventos são ótimos para isso.
justamente para a gente socializar também. Quando a gente fez a abertura aqui, quem é a Ariana? Mulher. No campo da sindicatura, o que você vê hoje a evolução da figura da mulher como síndica? Eu queria que você apresentasse relatos, o que você já presenciou. Foi fácil a Ariana se posicionar como síndica? Não, nunca é fácil. Na verdade, nada é fácil na vida, né? Só que eu me apeguei muito, eu sempre vou bater na mesma tecla, mas aqui não tem jeito. Eu me apeguei muito ao conhecimento porque é o que me dava segurança para enfrentar até situações machistas. Então, já fui agredida verbalmente por morador. E quando eu cheguei bem de frente com ele, aí eu falei exatamente conforme a situação. No final ele veio me pedir desculpa e ficou tudo bem. Mas já aconteceu de eu chegar em uma assembleia e um morador falar pra mim: eu não voto em você porque você é mulher. Ele cometeu um crime ali sem saber, mas tudo bem. Eu questionei pra ele: o que o senhor acha que uma mulher vai fazer de diferente de um homem como síndico profissional? Ele falou: você não aguenta peso, você não faz isso, você não sobe. Eu até tenho vídeos no meu Instagram que eu trocando lâmpada, decorando, fazendo decoração de Natal. Isso pra mim é o de menos. Mas não tá na função do síndico isso. Sim. Esse que as pessoas deveriam entender. E eu expliquei pra ele. Falei: eu entendo a sua visão de morador e de homem. Pra não falar machista, mas homem. Então vou esclarecer pro senhor que a função do síndico não é essa. Então se ele tá fazendo uma coisa mais por conta dele. A função do síndico está muito bem elaborada no artigo 1348 do Código Civil. Nossa responsabilidade não é fazer e executar, mas sim contratar um prestador adequado, profissional para isso. Sim. Até porque isso também envolve segurança. Segurança jurídica, seja com IPI ou qualquer outra coisa. Falei: então, se for só por esse motivo, eu sinto muito, mas trocar uma lâmpada eu troco. Configurar uma placa... Mas não é a função do síndico, né? Mas não é a função. Até não seria indicado fazer, justamente por segurança dele e também segurança do condomínio. Hoje tem muitos síndicos que estão se adaptando como serviço elétrico também, por exemplo. Eu já não gosto de ligar situações pessoais. Como profissional da área jurídica também, eu não estou atuando. Então eu prefiro não me envolver nessa área nos condomínios que eu cuido. Apesar que o meu conhecimento vai me dar segurança para o dia a dia, mas eu não advogo, por exemplo, para um condomínio que eu vou trabalhar, porque não seria ético da minha parte. Então, quando você vê um síndico apresentando um serviço profissional de sindicatura, mas também um serviço elétrico, confunde, gera conflito, morador vai gerar desconfiança para o morador, para qualquer pessoa, e aí você vai gerar um transtorno que você não precisava ter gerado. Sim. Vamos dizer assim. Eu até perguntei, Ariana, comento sobre isso, porque às vezes o pessoal não conhece, né? E não sabe quais são as dores. E eu, por conduzir assembleias, ver algumas posturas, e vocês, quando relatam também, vocês síndicas mulheres, de ter no histórico alguma coisa de machismo. Sim. Por exemplo, eu já vi um pouco com ironia os candidatos numa assembleia. Aí eu vejo uma certa ironia: não, vai você, mulher. E às vezes a gente percebe que ali tem um fundinho de menosprezo. Mas eu evidenciei também isso aí porque eu vejo a sua caminhada e também marca a representação da síndica mulher aqui na nossa cidade. Você é uma das pioneiras, né, como síndica mulher de fato, falar: sou síndica profissional. A gente tinha casos de ter síndica moradora, mas como profissional me vem muito à cabeça a Ariana. E hoje essa evolução, a gente já começa a perceber aqui no nosso cenário local, muitas mulheres. Sim. Então você acha que é uma dessas primeiras, os pilares aí de síndica profissional aqui em Campo Grande, né? Eu acho que sim também, porque eu não lembrava na época de muita síndica mulher não, ou eu não conhecia. Mas foi desafiador. Sim. Eu sou o tipo de pessoa que adora desafio, então se for para entrar, a gente vai entrar, mas vai entrar com segurança. Falando em desafio, né, a gente vê a Ariana encabeçando alguns eventos, né, e trazendo, acho que buscando trazer aí para o cenário condominial local conhecimento. O que te chamou a atenção para esse estupim, para ser essa virada de chave e tentar promover eventos num cenário tão competitivo, em que a gente vê síndico ou síndica meio receoso estar próximo do seu concorrente?
Então, o que foi a virada de chave para a Ariana encabeçar isso aí? Está sendo ainda um grande desafio para mim. Eu nunca imaginei fazendo isso. Sou bastante tímida para ficar aparecendo em câmera e falar em palco, alguma coisa do tipo. Mas quando eu começo a falar, parece que me tranquiliza, eu consigo falar de uma forma tranquila, porque eu sei do que eu estou falando. Mas no primeiro evento que me convidaram para participar, lá na OB, que foi organizado no ano passado, retrasado, não lembro agora, ano passado, e aquilo ali me motivou. Eu falei, gostei. Eu gostei de falar de condomínios, eu gostei de ver o resultado na expressão das pessoas ouvindo. Ali, aquele primeiro evento, eu contei também a minha história, contei minha trajetória, minha formação também, como os desafios que eu enfrentava. E eu gostei. E eu lembro que naquele dia, umas 2, 3 pessoas que estavam entrando como síndico falou, eu posso te ligar? Eu quero tirar umas dúvidas. Aquilo ali falou, claro, pode, com certeza. E essas pessoas hoje já estão como síndicas, estão trabalhando como síndica profissional, estão se envolvendo também na área de eventos que eu estou acompanhando. E aquilo ali me motivou, aquela curiosidade daquelas pessoas. Quando eu percebi que eu poderia ajudar de alguma forma, pouco conhecimento que eu tenho, mas com muito mais que eu ainda vou adquirir, eu simplesmente falei, é isso que a gente precisa. É exatamente isso. E eu vejo que Campo Grande é carente disso. Sim. A gente tem poucas pessoas que organizam eventos aqui ou que vêm de fora para organizar. Então, a minha intenção quando eu organizo hoje, já organizei 2 eventos, né? O network e também o liderança feminina, foi justamente para fazer esse detalhe. Eu nunca costumo palestrar nos meus eventos, eu quero trazer pessoas de fora. E aí eu conto com as empresas que patrocinam. Mas o que eu espero que as pessoas lá é ver o mesmo semblante que eu vi do primeiro, que elas saem de lá satisfeitas, que elas se conhecem entre elas, síndicas, profissionais mulheres. Eu vi que nesse foi muito mais mulheres que eu nem conhecia, eu achei muito legal. No network foi bastante homens também. E de repente eu vi todo mundo conversando. Eu falo, olha aí, ó, essa para mim é a visão perfeita. E a gente que organiza eventos, né, na área condominial, a gente percebe também que algumas pessoas que são destaques não vão num evento por conta que ou é promoção de um ou de outro, e aí a gente não tem a conexão. Que a gente que busca, né, esses eventos é buscar conexão, e disseminar conhecimento, né? Então é um ponto que chama atenção muito no nosso cenário local. Mas eu queria te parabenizar por isso, porque encabeçar eventos, levar conhecimentos, a gente tem muita dificuldade. Primeiro, a gente tem recursos que a gente precisa para levar, e também fechar a ideia do cenário, e depois a gente tem o público. Então, precisamos movimentar cada vez mais e buscar essas forças para trazer e elevar o nosso mercado condominial. Eu cito muito, o mercado condominial não é nicho, ele não pode ser tratado como amador. Está iniciando, não. A gente tem há muito tempo e a gente precisa que pessoas assim destaque, que também façam essas conexões. É muito importante hoje para a gente também crescer e fazer conexão. Então, parabéns por isso. Ariana, a gente podia ficar falando de muita coisa aqui. Tem muita coisa pra falar. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente um exemplo, uma mensagem, agora o otimismo mesmo. O que a gente pode destacar aí para as pessoas que não conhecem o mercado condominial, que querem iniciar ou que estão meio perdidos aí? Hoje, o que eu vou sempre sugerir é buscar conhecimento. E às vezes nos eventos que acho que o próximo agora é até junho. Em junho, né? Um networking. Isso. Por mais que seja um movimento mais descontraído, sempre vai ter conhecimento ali. Sempre vai ter alguém falando sobre condomínios, a sua experiência, responsabilidades a mais que a gente às vezes não sabe que a gente tinha. Eu sempre vou aconselhar, se você quer ser síndico, vai atrás, corre atrás de conhecimento, estuda a sua convenção condominial, não acredita só naquilo que as pessoas falam, porque ainda tem pessoas acomodadas com relação à informação. O que eu tenho que fazer? Às vezes vai na administradora, e tem muita administradora que nem ela sabe. Às vezes ela fala conforme a experiência dela, mas na convenção específica daquele condomínio fala outra coisa. Sim. Então é bom se inteirar nas documentações dos condomínios. Não é fácil. Cria um plano de ação junto à administração do condomínio. A administração está aí para te dar suporte, apoio. Tem muitas administradoras boas, Ideal é uma delas. E aí, é isso, gente. Vamos
trabalhar juntos, trabalhar em conjunto. Ninguém está aqui competindo o tempo todo, né? Eu costumo dizer que concorrência a gente tem no momento da eleição somente. Ninguém precisa denegrir ninguém para adquirir o seu espaço, o seu lugar. Tem uma frase que eu chamo muito efeito, que dá um efeito legal, que é: a gente tem concorrência, mas não somos inimigos. Sim, né? Exatamente. É uma ótima frase até. Vou adquirir ela, gostei dela. Porque trabalha com todo mundo. Está cada vez mais crescendo na área condominial, área condominial empresarial, área condominial residencial. Tem muitos condomínios aí, tem muitos serviços para todo mundo. E é isso, para mim, conhecimento sempre vai ser o primordial, justamente para você garantir segurança para os condomínios. A intenção nunca vai ser e nem deve ser agradar pessoas. Né? Eu costumo dizer, até para os meus moradores, que às vezes tem sempre aqueles conflitos internos, né, que é super normal em todos os condomínios, que a gente não existe para agradar. Se a gente existisse para agradar, a gente prejudicaria muito mais o condomínio. Então, a gente tem que ser pontual, parcial, profissional, justamente para prevenir o condomínio e para fazer uma gestão e administração de uma forma, financeiramente falando, principalmente para alguns condomínios, segura, tranquila, que a gente consiga trabalhar de forma mais eficaz e com qualidade. Maravilha. Muito obrigado. É aquele momento que a gente tem que se despedir, mas assim, fica aqui o convite de as portas abertas do nosso canal Prosa Ideal, tá? Que você possa vir mais vezes e compartilhar. Vão ter momentos de pontos mais específicos, assuntos mais pontuais, e com certeza você, com a sua experiência, seu profissionalismo vai engrandecer muito e levar conhecimento aos moradores, né? Que esse é o objetivo daqui. Então, Ariana, meu muito obrigado. Gratidão por ser síndica ideal, tá? Estamos juntos. O que a gente puder também contribuir, estaremos sempre juntos, tá? Quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a oportunidade. Para mim, com certeza, foi incrível esse bate-papo. Tem muito mais coisa para falar de condomínios. Condomínio, a gente costuma separar por etapas, né? Tem gestão, administração, financeiro, contábil, jurídico. São vários assuntos que metem um envolvimento muito mais profundo, mas também muito proativo, que eu gosto muito de falar. E se a gente começar, a gente não vai parar nunca mesmo. E eu quero só agradecer, Paulo. Obrigada, tá? Você é um ótimo profissional. Quero te dar aqui parabéns por esse podcast, pela criação. Como que você chama? DJ Fabiano. O DJ Fabiano, que é incrível, deixa a gente tranquila. A gente fica toda tensa aqui, mas muito obrigada. Vocês são profissionais incríveis já. Tô aqui na diária experiência com vocês como profissionais. E sucesso aí no podcast. Você merece, como profissional, como homem. E conte comigo porque você precisar. Maravilha. Gratidão, né? A palavra que traduz muito tudo isso. Gratidão por tudo. Fabiano, meu DJ Fabiano, gratidão, tá? Estamos juntos sempre. E eu quero aqui convidar todo mundo que não segue a Ariana, está na descrição, tá? Como seguir. Não vai se arrepender, uma profissional de alto gabarito que vai poder proporcionar muito para o seu condomínio e para a sua vivência enquanto morador. Então, a gente agradece também aos nossos seguidores. Obrigado por curtir, compartilhar. E é isso. Segue aí meu forte abraço. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigada. Um ótimo dia.